Fala L Jordano, fala L Jordana. E aí, tudo bacaninha com vocês? Espero que sim. Meu nome é Igor Albert, a gente está trabalhando em informática, mais especificamente segurança da informação. Já discutimos em uma aula sobre os conceitos e os princípios da segurança da informação. Vamos lembrar lá? CIA, confidencialidade, integridade e availability, que é disponibilidade, tá? E aí a gente tem também o princípio da não negação, que é irretratabilidade, e o princípio da autenticidade. Espero que você esteja lembrando, porque os princípios são muito importantes. Vimos também os conceitos principais, vulnerabilidades, ameaças, riscos, etc. E agora a gente vai partir para um processo, um documento que é muito importante para a segurança da informação dentro de uma empresa, que é a política de segurança, ok? É esse o nosso objetivo de hoje. Galera, então a gente precisa compreender, mais uma vez reforçando, que a segurança dentro de uma empresa, a segurança da informação, não é obrigação apenas do setor de tecnologia da informação ou apenas da gestão. É um processo que demanda o esforço de todos os envolvidos com as informações da empresa, tá? Então a política vem justamente nesse sentido, para dar diretrizes sobre o que é importante para a empresa em termos de segurança. Então, na verdade, quando a gente fala de política de segurança, a gente está falando o seguinte: a gente está falando que nós, da gestão da empresa, nós, a administração da empresa, nos sentamos, discutimos os principais aspectos e aí possivelmente também discutimos com as pessoas envolvidas dentro do processo de informação, ou pelo menos as pessoas que têm cargos mais elevados, que têm mais poder de decisão, e estabelecemos algumas diretrizes de segurança para a empresa. Normalmente esse documento ele então é aprovado pelo conselho administrativo da empresa, e depois disso ele precisa ser conhecido por todas as pessoas envolvidas no processo, ok? É um documento alinhado às ideias gerais da empresa. Então, na verdade, a gente não tem o conceito de segurança da informação solto, avulso ali. A gente tem o conceito de segurança da informação, a política de segurança da informação, dentro de uma estratégia da empresa, dentro de um modo de ver a gestão da empresa, dentro de objetivos da empresa, tá? Então, o quanto a informação é valiosa para aquela empresa. Qual tipo de informação é mais valiosa para a empresa? A informação A, a informação B? Porque se a informação A ela for mais valiosa, ela merece mais recurso para ser melhor protegida do que a informação B. Tá? E segurança a gente precisa lembrar também que não é uma coisa 100%. Eu não tenho 100% de garantia que eu estou seguro, ok? Informação hoje é fundamental, essa informação que a gente está trazendo de novo, fundamental para a sobrevivência das empresas. Sem informação elas não conseguem viver, não conseguem tomar decisões, por exemplo. Então, por exemplo, para tomar decisões sobre marketing da empresa, analisa-se bilhões de dados de consumo dos clientes e dos potenciais clientes para avaliar qual tipo de estratégia é mais adequado. Então, se você não tem dados, se você não tem informação, você vai sair perdendo nesse mercado altamente competitivo que é o mercado contemporâneo, ok? E essas diretrizes, elas precisam estar de acordo com requisitos do negócio, leis e regulamentos, ok? Requisitos do negócio, leis e regulamentos. Então, esses pontos, existe até um princípio
que a gente não citou por não ser tão relevante, mas é o princípio da legalidade. Legalidade quer dizer que as ações tomadas, elas precisam estar de acordo com as leis, com as normas, ok? Então, essas diretrizes que a gente colocar dentro da nossa política de segurança, elas precisam estar de acordo com as estratégias da empresa, além de estarem de acordo com leis e regulamentos existentes, beleza? Então, para dar suporte à política, são criados vários outros documentos. Na verdade, para dar suporte e para especificar como que cada área ela deve lidar com a informação. Só antes de falar sobre isso, eu gostaria de comentar o seguinte com vocês. Depois que a política é aprovada, então, a gente tem basicamente o processo de que ela é feita, depois ela é aprovada, geralmente por um conselho de administração. Conselho, administração. E depois ela é conhecida por todos. Ela deve ser conhecida por todos. Porque lembra lá do nosso exemplo do Joãozinho, que espetou um pendrive e ele estava contaminado e derrubou a empresa toda? Pois é. Então, na verdade, todos precisam conhecer a política de segurança da empresa para eles também estarem cientes e responsáveis pelas atitudes que tomam, ok? E quando a gente fala que todos, a gente não está falando só dos funcionários da empresa. Fornecedores, outras empresas externas que têm alguma relação com as informações de nossa empresa também precisam conhecer a nossa política de segurança. Vou dar um exemplo. Um funcionário, ele era responsável por pegar alguns dados da empresa. Eu acho que isso é até um caso real, viu? Ele era responsável por pegar os dados da empresa, colocar dentro de um caminhão da transportadora e despachar. Porque esse caminhão ele estava adequadamente feito, ele tinha proteção adequada para o tipo de informação que estava sendo transportada e pronto, essa era a competência dele. Só que, o que ele fez? Ao invés de ele pegar os arquivos e colocar dentro do caminhão da transportadora, ele resolveu fazer isso por conta própria. Levou para casa, ia colocar no carro e ia levar até o lugar de destino. O que aconteceu? Os arquivos, os HDs, se não me engano, eram meios digitais, foram roubados. E aí? E aí que ele foi demitido da empresa após 18 anos de trabalho. Perceba aí que ele não executou o protocolo que estava determinado. Ele não executou as diretrizes que estavam determinadas para ele e se lascou. Então, na verdade, as pessoas elas precisam prestar atenção nesses documentos, na política e nos documentos que a gente vai comentar a seguir, porque eles vão dizer como as coisas devem ser feitas para que haja segurança. Porque uma coisa é você fazer as coisas conforme é dito para você fazer e dar merda, e outra coisa é você não fazer de acordo com as normas e dar merda. Porque se você não fizer de acordo com as normas e acontecer alguma coisa, a responsabilidade é só sua. Se acontecer alguma coisa, você estava dentro do procedimento pleníssimo e executou alguma coisa e acontecer alguma coisa, a responsabilidade não é só sua, porque você estava seguindo um procedimento pré-estabelecido. Ok? Então, por exemplo, se o funcionário tivesse colocado os dados dentro os elementos, né? As informações, os documentos, os HDs dentro da transportadora, a responsabilidade não seria mais dele, porque ele executou o procedimento corretamente, mesmo se a transportadora sofresse um assalto e os dados fossem roubados também, ok? Até porque provavelmente essa transportadora teria algum tipo de seguro e faria algum tipo de garantia e teria até mais segurança do que o cara levar no carro dele. Então, essas políticas de segurança vão ditar esse tipo de coisa pra gente, ok?
Quais são esses outros documentos que vêm dar suporte para a segurança da informação? O primeiro que a gente vai falar são os regulamentos, ok? Então, dentro desses outros documentos que a gente tem aqui, a gente vai ter os regulamentos. O que são regulamentos? Regulamento, ele pode, por exemplo, especificar sobre uma área mais determinada. Então, nós vamos ter um regulamento de uso de e-mail dentro da nossa empresa. Você, por exemplo, pode utilizar seu e-mail pessoal, mas apenas para assuntos pontuais e de forma que você não atrapalhe o seu desempenho e nem prejudique o desempenho da rede da empresa, ok? Podemos também estabelecer um regulamento sobre o uso da internet. Você pode pesquisar qualquer coisa, você pode acessar qualquer site? Provavelmente não, ok? E esse regulamento, ele estabelece que o descumprimento gera uma medida disciplinar, tá? Então, o descumprimento gera sanção. Por exemplo, você não deve acessar sites pornográficos dentro de nossa empresa. Se acontecer, você será punido como, por exemplo, uma demissão, ok? Então, descumprimentos geram sanções ou penalidades. Algum tipo de penalidade você vai ter se você descumprir. Galera, presta atenção aqui, volta para o Igor, larga aí o Instagram e volta aqui para o Igor, porque eu vou falar uma coisa importante, fundamental aqui para você. Regulamento. Vou repetir, na verdade, né? Uma coisa importante que eu acabei de falar. Estabelece regras que devem ser cumpridas. Se essas regras elas não forem cumpridas, as pessoas que descumprirem vão sofrer penalidades. Beleza? Então, a política ela estabelece diretrizes que são nortes, que são visões panorâmicas sobre a coisa. E vem o regulamento para falar regras claras e específicas que, se descumpridas, vai haver algum tipo de penalidade, ok? O exemplo que eu estava dando para vocês, regulamento sobre o uso do correio eletrônico. Se você abrir o seu e-mail, por exemplo, dentro de nossa organização, você sofrerá uma penalidade. Ah, e uma observação interessante. Existem meios para descobrir se você está abrindo o seu e-mail, tá? De qualquer computador que esteja conectado à rede. Há regulamento sobre o uso da web também. Pode ser também, depende muito da visão da empresa, mas pode ser, por exemplo, já havia um regulamento que dizia que você pode acessar o seu correio eletrônico, pode acessar o seu e-mail, mas apenas para assuntos pontuais, de forma que não atrapalhe o seu desenvolvimento, nem o desenvolvimento da empresa, ok? E regulamento sobre o uso da web também vai especificar como a web deve ser utilizada. O que você pode fazer, o que você não pode fazer. Perceba que o regulamento ele vem especificar alguma área, ele dá detalhes, a diretriz é mais geral, o regulamento é mais específico, e ele dita regras, ok? Próximo, procedimento. O que é um procedimento? Procedimento dita procedimentos de como as coisas devem ser feitas, beleza? Orientações de como as coisas devem ser feitas. Até colocar uma exclamação para você prestar atenção nesse aspecto aqui do regulamento. Como medidas devem ser tomadas? Pode até incluir instruções de trabalho. Um exemplo é a política de mesa limpa. O que é a política de mesa limpa? A gente já vai ver. Só escrever aqui. Procedimentos, como fazer coisas. Basicamente é isso. Como fazer coisas. Só para ilustrar com esse exemplo, para ficar mais claro para vocês,
Política de mesa limpa é o seguinte: é uma política de que as pessoas não devem deixar documentos sobre as mesas. Então, estou trabalhando com um documento aqui na minha mesa, vou levantar para beber água. Não vou deixar nada sobre a minha mesa. Vou guardar todos os documentos, a chave, de preferência, e vou lá tomar minha água. Quando eu retornar, eu pego meu documento de novo e volto a trabalhar. Por quê? Porque enquanto eu for lá beber minha água, pode ser que apareça alguém aqui e pegue esse documento. E aí? Se for um documento sigiloso, tá? Não vai dar bom. Então, essa é a política de mesa limpa. Perceba que é uma instrução de trabalho. Como que você deve trabalhar? Como que você deve realizar alguma atividade, beleza? Diretriz. Diretriz é uma orientação. Perceba que a gente até usou o nome de diretriz lá para falar de política de segurança também, né? Diretriz, então, é uma orientação. Em que sentido? Ela não é obrigatória, então lá no regulamento a gente tem coisas obrigatórias. Aqui não. Aqui são mais diretrizes e é um caráter mais consultivo, beleza? Então é mais consultivo. E não obrigatório. Não obrigatório. Então, na verdade, é mais depende muito da visão da empresa também, beleza? Todos esses documentos aqui. Mas, por exemplo, como você deve utilizar seu computador? O que não fazer no seu computador? Quais programas não utilizar no seu computador? Em que arquivos não mexer no seu computador? Então, esses podem ser exemplos de diretrizes. É claro que, por exemplo, a gente pode interpretar, se você mexer nesse arquivo aqui, você vai ser penalizado. Aí já entra em regulamento. Vai depender muito da visão da empresa sobre as atitudes, sobre as ações que podem ser tomadas, beleza? Mas a ideia da diretriz, aqui, recomendações sobre a abertura de anexos de e-mails, por exemplo. A diretriz é não obrigatória e consultiva, tem um caráter consultivo, beleza? Aí a gente tem a norma também. O que é a norma? São parâmetros a serem observados. Por exemplo, manter softwares atualizados. Então, é mais uma ideia geral também sobre alguns aspectos. Aqui a gente precisa ficar mais atento em relação ao regulamento e à diretriz, porque o regulamento é obrigatório e a diretriz não é obrigatório. O regulamento ele gera penalidades e a diretriz não, normalmente, beleza? Então, a norma é mais parâmetro. E aí a gente traz outros aspectos aqui relevantes também. A política de segurança ela deve estabelecer papéis. Quem é responsável pela segurança institucional de uma forma toda? É claro que todos são, mas assim, quem é a pessoa que vai responder por aquilo ali, ok? Quem é que vai tomar conta da segurança em determinada área? Então, estabelecer responsabilidades, estabelecer papéis para as pessoas, ajuda a organizar a instituição, a organização dentro da questão da segurança e em todos os aspectos, na verdade. Então, dentro da política de segurança, a gente pode estabelecer, é até recomendável, que estabeleçam-se papéis e responsabilidades. Ok? O que mais? Mudanças são necessárias na vida. Na vida, em geral, mudanças são necessárias. Então, a informática, os recursos de computação, a tecnologia muda muito rápido. Novas ameaças surgem todos os dias. A empresa cresce, a empresa muda de visão, de objetivo.
E a política de segurança precisa acompanhar essas mudanças, ok? Então, mudança é uma palavra que deve ser mencionada quando a gente fala de políticas de segurança, porque a política de segurança ela precisa mudar de acordo com a organização e de acordo com as novidades que acontecem. Então, sempre que a gente tem uma mudança brusca na empresa ou no ambiente externo, a gente muda a política de segurança. Sempre que a gente evolui a visão, a gente também muda a segurança. Não é uma coisa estática para sempre, não, beleza? Um princípio interessante aqui da gente conhecer também é o princípio da necessidade de conhecer. O que o princípio da necessidade de conhecer diz? O princípio da necessidade de conhecer diz que apenas as pessoas que precisam conhecer determinada informação que a conheçam. Por quê? Porque se a gente ficar jogando as informações, mesmo que elas não sejam sigilosas, aos quatro cantos, as pessoas elas podem fazer usos indevidos dessas informações. Um exemplo simples aqui, porque eu acho que também a gente ainda tem alguns aspectos para comentar. Mas um exemplo simples é o seguinte: tenho a informação de que, na verdade, eu sou o dono da empresa e eu estou querendo nomear aquela pessoa ali como um gerente de vendas, porque o meu gerente de vendas ele pediu para sair, ele está indo embora da organização. Se as pessoas elas tomarem ciência dessa informação, elas podem prejudicar essa pessoa, podem querer derrubar essa pessoa e podem tomar diversas outras atitudes que não são adequadas. Então, por isso esse princípio da necessidade de conhecer, que é só um princípio que a gente trouxe aqui para ser mencionado na nossa aula, beleza? Gestão de ativos. Então, como que a gente vai lidar com esses ativos? Como que a gente vai lidar com essas informações que são importantes para a nossa instituição? Isso aí está dentro da área de gestão de ativos, ok? Recomenda-se que a empresa ela mantenha um inventário, ou seja, uma lista, como se fosse uma lista, de todos os ativos que ela tem. Aqui a gente está mencionando mais em relação à informação, né? Mas por quê? Então a gente precisa listar informações, programas, equipamentos, mídias, etc., que a empresa tem. Por quê? Porque, por exemplo, se entrarem bandidos na minha empresa e levarem um bocado de coisa, para eu fazer um levantamento do que foi perdido, se eu não tiver um inventário, cara, é muito difícil, tá? Então, esse inventário é importante nesse sentido e importante também para a gente conhecer a empresa, ter uma noção, para a gerência ver a empresa ali de uma forma resumida. E, além desse inventário, é importante que a gente classifique os ativos. O banco de dados é mais importante do que a sala de documentos? Pode ser que sim. Então, classificar, dar prioridade para certos ativos de informação é fundamental para a gente saber o quanto de investimento em segurança é necessário para aquele ativo, tá? E quando a gente fala aqui, classificação ajuda a estabelecer qual a prioridade de segurança do ativo. E quando a gente fala de classificação, a gente precisa mencionar que essa classificação é feita, sobretudo, pelo proprietário do ativo. Quem é o proprietário do ativo? É aquela pessoa que tem responsabilidade sobre aquele ativo. Não é necessariamente a pessoa que comprou, que é dona de direito daquele ativo. É, na verdade, a pessoa que toma conta daquele negócio ali, beleza? Então, por exemplo, quem vai ser responsável pelo servidor de banco de dados? Pessoa X. Essa pessoa ela deve classificar a importância desse instrumento, desse ativo para a empresa, tá? E é necessário que você mantenha uma lista sobre informações sobre os ativos. Além de saber quais são os ativos, a gente precisa saber informações deles. Além da classificação, o que é interessante saber? Localização, tipo, preço, informações sobre cópias de segurança. Ele tem cópias de segurança?
tá? E outras mais importantes, tá? Dependendo da visão da empresa. Então, manter um histórico, um inventário dos nossos ativos dentro da empresa é fundamental para a gente conhecer o que a gente tem. Saber a importância dos ativos também é fundamental. A gente precisa saber o que é importante e o que não é tão importante assim. E essa pessoa que classifica esses ativos em níveis de importância são os proprietários, aquelas pessoas que cuidam dos ativos. É o que precisa ficar aqui pra gente, ok? E aí nós trouxemos outro conceito. Alguns conceitos eles vão ser trazidos assim só para ilustrar coisas que existem dentro da segurança da informação para que a gente conheça, porque pode aparecer lá na prova, como o princípio da necessidade de conhecer. O BIOD, o que é o BIOD? É o Bring Your Own Device. Que isso, Igor? Que merda é essa? BIOD é o seguinte: bring, traga, your, seu, own, próprio, device, equipamento. Traz seu próprio equipamento para trabalhar. São aquelas empresas, por exemplo, na área de informática a gente tem muito isso. Desenvolvimento. Você traz seu computador para desenvolver no seu computador. Existe a possibilidade disso acontecer dentro das empresas. Só que um aspecto interessante é que as empresas, elas vão ter informações ali dentro do seu computador também. Como elas vão lidar com isso? É interessante que a política estabeleça, de alguma forma, como essas informações elas devem ser protegidas. Porque as informações estarão nos computadores dos funcionários e isso pode ser um problemaço. Ok? Só para trazer o conceito de BIOD para a gente. E vamos às questões. Em relação à gestão da segurança da informação, a política de segurança da informação deve sugerir a melhor tecnologia para ser usada na organização para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade. B. Ser divulgada logo após a aprovação pelo Comitê Técnico de TI. C. Especificar claramente o que é proibido, sendo permitido todo o restante. D. Priorizar aspectos internos da organização, devendo normas legais externas serem aplicadas subsidiariamente. Ser revisada regularmente, em especial quando ocorrerem mudanças significativas no ambiente da organização. E aí? Vamos voltar aqui. Letra A. Sugerir a melhor tecnologia. A política deve sugerir a melhor tecnologia? Não é esse o papel da política. Ela estabelece diretrizes, como as coisas devem ser feitas e não tão especificamente qual tecnologia deve ser utilizada. Beleza? Então não é A. B. Ser divulgada logo após a aprovação pelo Comitê Técnico de TI. Normalmente quem aprova é o Comitê Administrativo. São as pessoas que administram. Então a letra B também não está correta. C. Especificar claramente o que é proibido, sendo permitido todo o restante. Oh, maravilha! Não. A política estabelece diretrizes. Então, são as ideias gerais do negócio. Mas ninguém vai ficar escrevendo tudo que é proibido, não. Ok? Então, letra C também não é. Priorizar aspectos internos, devendo normas legais externas serem aplicadas subsidiariamente? Não também. Na verdade, a gente precisa observar tanto aspectos internos quanto os aspectos legais. Porque se você estiver fazendo uma política de segurança baseada na ilegalidade, isso vai te gerar um problema a nível empresarial. Então, sobrou a letra E. Ser revisada regularmente, tá? Que é o que a gente falou da mudança. Em especial quando ocorrerem mudanças significativas no ambiente da organização. Então, letra E, ok? 2. Entre aspectos existentes em uma política de segurança de informação, encontra-se a gestão de ativos, visto que ativos de negócio são necessários para uma organização, custam dinheiro ou possuem certo valor. Acerca dessa temática, assinale a alternativa correta. O dono de um ativo de negócio é aquele indivíduo que realizou seu processo de compra para a organização. B. Ativos de negócio classificados como BIOD devem ser evitados da política de segurança da informação. C. Entre as informações relacionadas a um ativo de negócio que devem ser excluídas do relatório de auditoria, citam-se o formato, custo inicial e o dono. D. Entre os modelos existentes para exercer o controle sobre ativos de negócio, destacam-se o Swedbook, o CMMI e o Scrum. Pessoas e seus conhecimentos são entendidos como ativos de negócio. E aí?
De cara é a letra E, né? Pessoas e seus conhecimentos são entendidos como ativos de negócio também, porque as pessoas são importantes para a organização e elas sabem muito sobre a organização. Mas vamos aqui comentar. O dono é aquele que comprou? Não. O dono ou proprietário é aquele que tem responsabilidade sobre o ativo. Ativos de negócio classificados como bióide devem ser evitados da política de segurança? Não, eles devem ser mencionados na política de segurança porque é importante, ok? Não que necessariamente a empresa vá adotar o bióide, essa possibilidade, mas se ela existir, ela precisa estar tratada de preferência na política de segurança. Entre as informações relacionadas a um ativo, as informações que devem ser excluídas são formato, custo inicial e dono? Não, essas são informações interessantes de se ter sobre os ativos. Entre os modelos existentes para exercer o controle sobre ativos de negócio, destacam-se Swebbook, CMMI e Scrum. Não, esses são métodos de outras áreas aí, que não para a segurança da informação especificamente, ok? Então, letra E. Para finalizar, o responsável por classificar a informação no processo de classificação da informação deve ser o proprietário do ativo de informação, B, gerente de apoio operacional, C, gerente de auditoria, D, diretor de TI, E, gestor de TI. Quem classifica os ativos de informação são os proprietários dele, ok? Galera, finalizamos aqui a nossa aula com o nosso mapinha mental lindo aqui atrás. Espero que você tenha feito o seu aí da sua forma, com as suas cores, do jeito que fica melhor para você revisar quando for necessário. Espero que os conceitos tenham ficado claros para você. Busque novas informações, realize os exercícios propostos, procure novos exercícios e aí a gente vai construindo conhecimento para mitar lá na prova. Belezinha? Agradeço demais pela atenção de vocês, foi ótimo estar com vocês mais uma vez e até uma próxima. Falou!